Nesse vídeo você vai ver uma forma prática, moderna de como você analisar, como você ler o artigo de uma maneira produtiva e precisa, indo direto para o teu referencial teórico, porque afinal, no nosso canal a gente já viu o primeiro vídeo que viu como é que funciona a metodologia de uma maneira ampla. No segundo vídeo, no vídeo anterior, eu falei como selecionar artigos, agora a gente vai partir para ação, né? Então eu não trabalho particularmente há muitos anos, na verdade desde o meu doutorado, eu não venho mais resenhando papers, né? Eu venho usando os papers, as teorias, os conteúdos de uma forma mais prática e útil para aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero conduzir o meu referencial teórico e a minha pesquisa científica. Então nesse vídeo eu vou entregar tudo de uma maneira simples e moderna, tá? Nada dessas coisas antigas de sair fazer fichamento, resenha e muitas vezes não leva você para o nosso objetivo, que é construir um referencial teórico robusto, né? Preciso, moderno, com papers de ponta. Então segue até o final e para com essa história aí de coisa antiga, vamos fazer a pesquisa de uma maneira moderna, simples e muito objetiva e robusta para o teu TCC, para o teu mestrado, anteprojetos, né, de pós-graduação, até para o teu doutorado, por que não? Beleza? Então segue até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC. Dentre tantas coisas que a gente faz na universidade, a gente conduz aqui, obviamente, orientações de TCC, dissertações de mestrado, tese de doutorado também a gente orienta na pós-graduação. Então com isso a gente conseguiu ganhar experiência e realmente tornar os nossos métodos de pesquisa mais precisos, mais sintéticos no sentido, sem perder a qualidade, mas mais direto ao ponto do que a gente quer realmente com a pesquisa. Nesse vídeo a gente vai entregar tudo sobre o que você deve levar em consideração, como transpor aquele conhecimento que estão em artigos científicos para o teu referencial teórico, que é isso que interessa afinal, né? Então no primeiro vídeo é importante vocês irem lá no primeiro vídeo que a gente vai falar de pesquisa de uma maneira bastante abrangente e simples, né? Porque não é porque uma pesquisa pode ser até de doutorado que tem que ser complexa, ela tem que ser simples mesmo, manter a simplicidade é essencial para qualquer pesquisa. Tá certo? E você também no segundo vídeo a gente fez um react de o que eu levo em conta para trabalhar, selecionar os artigos que você vai trabalhar. Então a gente trabalha com 2, 3 papers, é mais suficiente para você começar a sua guinada. Obviamente, se você tiver no mestrado ou no doutorado, você vai ter a densidade maior, beleza? Mas uma pesquisa de doutorado que eu estou orientando hoje, as pesquisas de doutorado que a gente está orientando hoje, começa por aqueles passos, né? 2, 3 papers e começa a rabiscar alguma coisa. Porque senão começar a trabalhar, porque doutorado tem que começar com 30 artigos? Quem disse isso? Isso não tem qualquer fundamento, até prático, tá? E ao longo, assim, desde que eu entrei no mestrado e doutorado, eu nunca fiz o que todo mundo fala de fichamento ou resenha de papers. Eu nunca fiz isso, tá certo? E as minhas pesquisas estão aí, meus artigos estão sendo publicados, sou professor de federal, então ele é desnecessário para fazer. Então esse vídeo eu vou falar uma outra maneira, né? Então eu não faço fichamentos, porque eu via colegas sempre falar assim, fichamento, resenha, e eu sempre perguntava, tá, por que você está fazendo isso, cara? Aí a resposta é sempre isso, porque no livro do fulano diz isso, porque no livro do ciclano diz isso, e porque o meu colega de sala faz, então eu faço. Quer dizer, parece que assim, se todo mundo faz, todo mundo faz. Só que essa é uma forma, gente, de décadas atrás, 40 anos atrás já se fazia isso, é um clássico de fazer. E se você faz dessa maneira e está atingindo seus objetivos, joinha para você, continue nesse método, beleza? Mas esse vídeo eu vou apresentar uma forma mais prática e que eu chamo mais moderna, né? Porque eu não vejo isso facilmente aí em livros. Facilmente eu estou sendo bem generoso. Você está vendo aqui um vídeo, um conhecimento de ponta aqui de quem está pesquisando realmente numa universidade federal. E eu nunca fiz resenha e fichamentos. Então o que eu sempre fiz eu quero extrair dos artigos aquilo que é útil para a minha pesquisa. Então qual que é o meu alvo agora? Então eu entendi a pesquisa de uma maneira global, que é o primeiro vídeo, selecionei 2, 3 papers, que é o segundo vídeo, e agora eu vou interpretar esses artigos para a gente rumar para aquilo que a gente quer. Eu não faço resenha. O que eu peço para os meus orientandos e orientandas é um recorte, né? Fazer recorte dos artigos. O que é isso, recorte? Quantas vezes você, na tua leitura, né, você é uma pessoa interessada, gosta de ler sobre o seu tema, e começa a ler muitos papers meio que aleatório, né? Buscando, baixando. Ai, cara, eu vi esse conceito, eu vi uma figurinha assim, e cadê? Não sei. Eu perdi. Então os recortes, primeira coisa quando eu oriento para todo mundo fazer, faz os recortes mais importantes do seu paper, tá bom? Então eu vou projetar aqui a minha tela, que é um recorte que eu fiz durante o meu pós-doc. O meu pós-doc eu fiz de business model, alguma coisa ligada com startup, business model. E aí, o que é o recorte? Gente,
basicamente pegar os papers que eu particularmente me interessei, que eu me senti atraído, no segundo vídeo eu expliquei o que eu levo em consideração, e faço Ctrl+C, Ctrl+V e faço print screens das partes que me chamam a atenção, beleza? Vamos ver como é que eu faço aqui. Então tá aqui um PowerPoint normal, um slide, você pode fazer isso com o Google Docs, obviamente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é guardar a fonte. Eu sempre coloco no meu arquivo de recortes a capa do artigo para saber do que eu estou falando, né? Então aqui, ó, outra capa. Então o que me chamou a atenção nesse artigo? Eu poderia apresentar o artigo como um todo. Eu já deixei separado aqui. Ele está aqui. Então no momento que eu paginei ele, me chamou a atenção algumas coisas, mas até pelo título, né? Quando você estuda alguma coisa, né? As origens, desenvolvimento e perspectivas futuras do campo. Pô, gente, o próprio título está entregando muito, né? Não teria como eu não usar esse artigo no meu pós-doc, beleza? Então, eu vou paginar, mas algumas coisas me chamaram a atenção naquela varredura. Olha só, quando eu falei, o que está no primeiro vídeo do canal, o mais importante talvez, eu falo sobre trajetória histórica. Poxa, olha esse artigo, olha esse trecho aqui, essa figura 1 desse artigo. Ele vai de 1975, que ele remonta aqui o conceito de business model, né, de modelo de negócio, e vai até os dias do artigo, foi publicado em 2016 até 2013, que os autores realmente devem ter submetido esse artigo em 2013, 2014, né? Foi publicado em 2016. Então tá aqui, gente, repara, e em cada ano ele coloca os principais autores que publicaram artigos importantes em business model. Gente, só essa figura 1 aqui já entregou todo o valor possível para eu desenvolver páginas e páginas do meu referencial teórico. Não só isso, ele me entregou os autores, de mão beijada, né? Para não dizer, um excelente trabalho dos autores, trabalhos que eu pudesse buscar também para saber como que era o conceito, né? Principalmente o trabalho seminal aqui, que ele chama do Todori, aqui esses dois autores, Todori e Kokuzawa. Então, repara, é um artigo de business model que já me chamou a atenção. E o que é o recorte, né? O recorte é o seguinte, está aqui a capa do artigo e eu coloco figura 1 aqui, né? Guardando a devida fonte aqui. E também, esse artigo também entregou um outro quadro, que é a figura 3, inclusive me preocupei aqui em saber onde que estava, né? Então se eu procurar a figura 3 aqui, né? Eu posso, dar uma página aqui, eu venho aqui e está aqui a nossa figura 3. Que é um item também que está no nosso vídeo lá, né? São os componentes. Então você vê assim, né? Que quem vem de administração e startup, né? Que trabalha com startup, business model, né? Que nem o Canva, né? Que todo mundo popularizou na área de administração, né? O Canva, business model Canva, né? Do Ostenwalder. Mas não é o único, né, gente? Você vê que o business model é entendido por autores diferentes, com seus não só conceitos diferentes, mas seus componentes diferentes. E olha o que esse artigo entregou para nós, né? Para mim, no caso lá, que eu estava tentando fazer o retrospecto, ele me entregou todos os componentes de business model que eles acharam na literatura, tá certo? Então você pode ver o Hamel em 2000, ele coloca aqui customer, ele chamava de customer interface, né? Ou seja, para quem não sabe inglês aí, é clientes, né? Clientes, consumidores, mas é melhor clientes e interface de clientes. E repare que o Mahadevan, ele não inclui o customer, né, o cliente, com um componente de modelo de negócio. Então repara a pluralidade que ele me dá de visões de mundo do que é aquele conceito que eu estou trabalhando. Ah, professor, eu não estou trabalhando com business model, eu estou trabalhando com outra coisa. Gente, o teu outra coisa também você tem que buscar trajetória histórica, conceitos e componentes, né, para saber como é entendido o teu conceito no campo de conhecimento. E aí, eu fiz o recorte dessa maneira. Achei essa figura também importante, a figura 2, né? E a figura 4 também achei interessante como ele trabalha isso. Inclusive, eu faço esse formato de recortes e recomendo que você faça, né? Pegue o artigo, porque às vezes tua cabeça na primeira leitura, por que eu estou lendo esse artigo? Por que eu tenho que ler esse artigo? Porque ele me traz elementos muito importantes, né? Figuras, quadros, que depois eu vou ter que ler o artigo, porque não basta ler o artigo, né? Não basta só a figurinha, tem que ler o artigo, entender o artigo, e muitas vezes esses artigos aqui me remetem a outros autores que eu também vou baixar esses papers mais antigos, que a gente chama de clássicos, né? Para saber se realmente não dá para aproveitar alguma coisa na minha pesquisa, beleza?
A técnica de recortes que eu trabalho, gente, também não é só figurinhas e quadrinhos, tá? Eu não faço para qualquer quadrinho, qualquer tabelinha, eu simplesmente transponho, senão ficaria muito fácil. É só aquilo que faça sentido através de uma... Olha, eu acho que eu posso aproveitar esse material aqui para o meu referencial teórico, né? Mas eu posso aproveitar textos. Vamos lá, se a gente acha... Ó, por exemplo, nesse artigo aqui, que ele fala 15 anos de pesquisa em Business Model Innovation, né, de modelos de negócio, inovação de modelos de negócio, o que me chamou a atenção não foi um quadrinho ou uma figura, foi um texto livre, né? Então ele coloca aqui as categorias que ele chama de streamings, né, que são, vamos dizer, vieses, né, perspectivas de você entender esse conceito que eu estou trabalhando. E agora, o que eu mais chamou a atenção, e era fruto do meu pós-doc, é a palavra heterogeneidade, né, que leva em consideração aquilo que eu queria realmente trabalhar. Em suma, o que me chamou a atenção aqui foi a palavra heterogeneidade, e que era um termo que eu já vinha trabalhando e que me chamou a atenção que esse artigo puxou para um assunto que eu quero explorar, beleza? Repare que o mesmo artigo aqui também, ó, esse artigo aqui do Foss e do Saeb, me chamou a atenção, repare, gente, pela um quadro que eles fizeram, vou dar um zoom aqui, de vários conceitos de business model. Então repare que o primeiro artigo ele me ressaltou pelo componentes e trajetória histórica, e um outro artigo me deu realmente de uma maneira bastante simplificada, sintética, né? Eles subiram no cume aí da montanha e entregaram isso. E aí eu vou subir em cima do ombro deles que estão no cume da montanha para começar a desenvolver a pesquisa. E é essa moral que vocês precisam entender quando você faz um referencial teórico. Você não quer fazer um referencial teórico que você comece a subir a montanha, você já quer subir no ombro de gigantes, beleza? Então você parte do princípio, pessoas que estão décadas trabalhando, que já publicaram em altíssimo impacto, e olha a entrega que ele está fazendo aí, beleza? Então a técnica de recortes eu recomendo que você comece a fazer imediatamente, se você está fazendo TCC, anteprojeto para você entrar, aplicar, né, para o teu mestrado, doutorado, se você está precisando de apoio no teu anteprojeto, estamos à disposição através desse canal, comenta aí, né? E também do doutorado, do mestrado. Você não começa uma pesquisa, eu vejo muito mestrando, doutorando apavorado com o tema, tá perdido porque quer ficar lendo 30 coisas aleatórias. Tem que ler 3 coisas, fazer os recortes devido e fazer a segunda parte do vídeo, que é realmente começar a rascunhar, começar a estruturar o teu referencial teórico, que é isso que interessa. Beleza? Só que para isso a gente vai tentar entender quais são as estruturas de um artigo científico. A maioria dos artigos científicos, eles têm uma estrutura comum, beleza? Eles vão variar na exceção. Então você fala, não, eu peguei um artigo que é diferente. Gente, então se você se sentir desconfortável com aquela estrutura, deixa ele no seu lugar, que é a exceção. A regra, os artigos científicos vão ter um título, um resumo, uma introdução, né? Aí começa um referencial teórico, os aspectos metodológicos, discussão de resultados práticos, empíricos e as suas conclusões, né? E no final as referências, obviamente. Então os artigos científicos têm base essa estrutura. Vocês vão variar, vão achar artigos que às vezes ele chama de outra coisa, beleza. Às vezes não tem a seção de revisão de literatura, às vezes não tem métodos, enfim. Tudo bem, deixa isso como exceção. Se você não se sente confortável, você não precisa deles agora, porque é realmente a exceção. A esmagadora maioria vai estar nesse clássico que eu acabei de falar. Então, por exemplo, esse artigo aqui. Então ele começa com uma introdução, depois vai para fundamentos teóricos, e depois o item 3, métodos, discussão e análise de resultados, conclusões, mas considerações finais, e as referências aqui, beleza? Então, pessoal, obviamente que você vai ter que ler os artigos, né, científicos na íntegra, né, para você começar. Mas uma coisa é você ler, outra coisa é você entender e a outra coisa é você começar a escrever sobre o tema. Existem saltos realmente muito grandes de entendimento. Então, para você entender alguma coisa, não basta você ler. Você tem que ler, você vai ter que reler, você vai ter que fazer os recortes, porque para você fazer os recortes apropriados na técnica anterior do vídeo, você vai ter que entender o que você está fazendo, extraindo das coisas mais importantes, ou pelo menos aquilo que você acha importante naquele estágio. E você fundamentalmente tem que escrever, gente. Se você não escrever sobre o artigo, com as tuas palavras, o que o artigo disse, você não vai assimilando aquilo, né? Então você parte, e obviamente o último nível é realmente dar aula sobre aquilo. Então eu falo para os meus orientandos. Quando você trabalha sobre um tema, por exemplo, tem uma orientanda que vai trabalhar sobre Smart Cities. Ela vai ter que dar aula sobre isso.
Afinal, uma doutoranda, não é verdade? Então ela tem que dar uma aula, ela não basta entender ou ler artigo, ela vai ter que explicar para qualquer pessoa, seja um especialista ou um leigo, sobre o que se trata o negócio, entendeu? Aquele conceito. Então é muito importante. Qual que é a técnica que eu uso aqui? Além dos recortes em slides, né, PowerPoint, que eu acho mais livre, e também ele é útil para você começar a dar aulas, porque você explicar seu tema, até para o seu orientador, para os seus colegas, em slides é o formato correto. Você também pode analisar o artigo científico, não com fichamento ou resenhas. Você pode já produzir o teu referencial teórico a partir de recortes, né? Então, o objetivo aqui, eu vou mostrar um exemplo que eu coloquei a partir dos 3 artigos que eu selecionei no último vídeo, beleza? Então, como eu faria isso? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui está o arquivo que eu criei, né? Um artigo pressuposto aqui de um paper que a gente vai escrever, né? Análise de processo de gestão de projetos, estudo de caso em uma empresa de tecnologia. Então, esse título aqui é abrangente o suficiente para você abarcar qualquer tipo de pesquisa e TCC é mais suficiente para ter teu título, tá, gente? Então ele é um título bastante abrangente. Mas vamos lá, eu já gosto de trabalhar ele em formato de paper, né? Então você pode ver as estruturas aqui já estão em formato de sessões que nem fosse um paper escrito. Eu gosto de trabalhar dessa maneira, com o objetivo em mente, tá? Eu não gosto de ficar recortando e depois eu vendo onde vai dar, beleza? Então aqui está na parte de referencial teórico de gestão de projetos. E em amarelo eu coloco assim, para guiar a minha redação, são técnicas de redação que eu aprendi desde lá do ensino médio, né? Então eu coloquei em amarelinho, que eu gosto de trabalhar meu referencial teórico na parte de contextualização do tema. Então aqui eu vou recortar tudo que for contextualização do tema. O outro tópico, trajetória histórica, conceitos e componentes, como vocês viram no vídeo anterior. Então o que eu fiz aqui? Eu fui copiando e colando, tá, dos autores, no caso daqui da Link, que é a professora Camila Link, mestre em Ciências Contábeis, né? Não sei a titulação dela atual, que está até doutora, né? E ela escreveu esse paper que a gente selecionou no último vídeo, né? E aí, o meu cuidado aqui é ela escreveu uma frase importante para contextualizar o tema, e é um recorte, eu estou recortando. E eu sou muito enfático, tá, em dar o devido crédito. Dar um Ctrl+C aqui, isso aqui não é meu, isso aqui é desses autores, né? Mas por quê? Porque essa frase aqui me ajudou a contextualizar o tema, né? Para auxiliar esse processo, posso até excluir essa parte aqui, né, para não ficar com... Existem ferramentas de gestão de projetos que desenvolvem a habilidade de planejar, implementar e gerenciar todas as etapas de um projeto. A eficiência na gestão do projeto pode garantir o sucesso do projeto. Quer dizer, eu entendi isso aqui, que eu posso aproveitar essa ideia, não essa frase, essa ideia de principalmente garantir o sucesso, né, a eficiência, né? Posso garantir o sucesso do projeto. Eu gostei dessa frase, gostei da relação que eles fizeram entre eficiência no gestão de projeto com a garantia do sucesso do projeto. Isso aqui não é meu, né? E aí eu vou fazendo isso para todos os artigos, eu vou fazendo recortes, dando os devidos créditos, né? A hora eu uso imagem, a hora eu uso texto, e vou fazendo um banco de dados de recortes. Então, necessariamente, eu não faço a resenha do artigo. Não me interessa fazer a resenha. Pelo simples motivo, se você olhar o título desse artigo, é um artigo ótimo, numa revista boa, de pesquisadores bons. Só que repare, ele está trabalhando com gestão de projetos públicos sustentáveis, que não é aquilo que eu quero estudar, né? Mas não é por isso que eu vou invalidar esse trabalho, tem contribuições importantes. Então, é importante que você entenda que mesmo papers que não sejam exatamente daquele tema que você quer, ele tem contribuições. E essa é a diferença entre resenhar e fichar, e essa forma de recortes. Eu quero recortar, eu quero extrair as partes daquele trabalho que serão úteis no futuro para o meu referencial teórico. Na contextualização do tema, além disso, eles colocaram, né, a Camila Link escreveu, não fui eu. Tá? Estudos baseados em empresas brasileiras mostraram que poucas têm formalizado e desenvolvido o modelo de gestão de projeto. Beleza? É importante aqui, não vem o caso nesse vídeo, mas eu só constar. Repara, professor, por que você está destacando a Camila Link, né, e todos os autores, e a professora Carvalho, por exemplo, da USP, provavelmente a professora Carvalho, né? Por que você não citou ela? Porque nesse vídeo eu não tive acesso primário. Obviamente que eu li esses trabalhos por outras formas, né?
porque é da minha área de atuação. Mas nesse paper, né, nisso que eu estou escrevendo, eu só li a Camila Link, então eu não li o Carvalho. Então essa é uma forma que eu chamo assim moderna. Se você, a cada autor novo que você for, deixa eu ler ele, né, e fazer esse recorte, você não vai terminar nunca teu referencial teórico. Porque sempre tem um autor sensacional para você incluir, sempre tem um conceito formidável. E não é essa a pegada. A pegada é a pegada moderna de você construir primeiro um referencial teórico que para de pé, tá certo? Simples, mas sólido, e depois você vai melhorando ele ao longo do tempo. Não tem sentido você ficar nesse... porque se você baixar o artigo do Borges e Carvalho de 2015, lá nele eles vão citar outros autores. É isso que não vai terminar nunca, tá certo? Então eu deixei... na minha redação do meu referencial teórico, eu vou citar primariamente a Link. Eu não posso citar um artigo que eu não li, beleza? Então eu só deixei aqui porque pode ser que no futuro eu leia, né, esses trabalhos, porque não, ou já ir lá, pode ser que não, né? Pode ser que não consiga fazer isso. Na trajetória histórica consegui extrair um recorte, mas não é do trabalho da Camila Link, né? É do trabalho do Cardoso, é um outro trabalho aqui. E não é do Cardoso, é da Cardoso? Não, é Doniel Cardoso, tá certo? E eu consegui recortar, né, que o atual momento de gestão de projetos é fruto de uma grande contribuição de Henry Gantz com o surgimento do gráfico de Gantt em 1917. Poxa vida, gente, né? Então, trajetória histórica, mais de 100 anos, né, já foi colocado, então ele remontou isso. Né? Então, os referenciais teóricos de trajetória histórica, esse recorte se enquadrou nessa categoria. Em termos de conceitos, né, a Camila Link voltou aqui à ativa e definiu o projeto como, né, um esforço temporário e tal. De novo, professor, não é ela que criou, é o PMI. Obviamente que eu trabalho com o PMI, o PMBOK, mas, de novo, para esse texto aqui eu não vou citar o PMBOK, porque nesse vídeo eu não consultei o PMBOK, eu consultei a Camila Link, beleza? E também não vou, no futuro eu posso baixar o Anderson Jessen em 2003. Mas eu volto a dizer, tome cuidado com isso, que senão você vai entrar num buraco infinito, um loop infinito, porque no momento que eu baixar o Anderson Jessen, ele vai citar outros, que cita outros, que cita outros, e aí o trabalho nunca termina. Então, primariamente, foque em fazer recortes dos artigos que você está trabalhando de forma primária, não secundária, beleza? E a principal contribuição da Camila Link foi no quadro 1, né, para trabalhar os componentes, né, que é o nosso outro elemento aqui do referencial teórico. E ela componentizou a gestão de projetos dessa maneira aqui, né? E eu ainda coloquei quadro 1, né? Então ela trouxe esses elementos aqui que eu achei super interessante para compor o nosso exemplo aqui, ó, tá esse quadro aqui. Eu não copiei o quadro porque ele é longo, mas com certeza tem muita história para contar nesse quadro aqui, né, gente? Se eu for falar com o gestor de projeto, cada subitem desse, cada variável dessa, realmente vai trazer contribuições para o meu referencial teórico. Beleza? Então essa é uma forma que eu recomendo você fazer. Comece a apropriar, no bom sentido, guardando os devidos créditos, né, dos autores, começa a copiar os trechos e conceitos e trajetória histórica, não é isso? Componentização, contextualização do tema, daquilo que você se interessa. Essa é a diferença entre você resumir o artigo, né? Porque, volto a falar, é bem emblemático. Eu usei, vou citar o trabalho da Camila Link, mas eu não vou trabalhar com projetos públicos sustentáveis, que é o objeto daquele artigo. Mas isso não quer dizer que o artigo não merece ser citado, não merece ser resenhado, pelo contrário, ele está aqui. Só que eu vou fazer isso com todos os artigos, os 3 artigos que eu vou recortar os 3 artigos e vou criar nessas caixinhas aqui que eu coloquei no meu Word. Então, nesse vídeo aqui você viu uma forma que, como eu faço, eu começo minhas pesquisas e começo a analisar os artigos de uma maneira mais objetiva. Não vou falando que é simples, mas ela é objetiva, ela é pragmática, voltada àquela história que eu quero contar. E o referencial teórico que eu falo para vocês, a história que eu quero contar é uma contextualização para que aquele negócio existe, aquele conceito existe. Eu quero apresentar ao leitor os conceitos, eu quero apresentar ao leitor a trajetória histórica, eu quero apresentar ao leitor os componentes. E no final, o que vem? No final, a gente vai ver no outro próximo vídeo, beleza? Não percam aí, clica no sininho, dê o seu joinha, comenta se você quer que eu faça exemplos usando sua área de conhecimento, seu tema, coloque aí, contribua, dê sugestões ao canal, que ele está só começando de um projeto aqui que a gente pretende ser muito longo e produtivo para você. Beleza, cara? Até mais!